que o Espírito Santo me conceda nesse momento de paz, tranquilidade, de reflexão, que eu leve a palavra, não de uma maneira grosseira, grotesca, de uma maneira sórdida, mas de uma maneira eficaz, que as pessoas escutem, que esse levando a palavra de uma pessoa simples, sem teologia, de uma dona de casa, porque as Bíblias não é para estarem abertas no Salmo 91, empoeiradas e ninguém as manusear. As Bíblias é um livro, tanto é que biblioteca, coleção de livros, se deriva da palavra Bíblia. Gutenberg fez a sua primeira impressão sobre a Bíblia. Então nós devemos lê-la, aprender a ler. Claro, eu leio aquilo que está no meu coração. Já li 1 Macabeus, estou no 2 Macabeus e lendo novamente o livro de Apocalipse. E que a paz esteja com todos. E que oremos pela nação tão dividida, tão cheia de influências negativas. Que oremos pela nossa nação urgentemente, não importa se é de direita, esquerda, oremos pela nação. Como dizem alguns padres, algumas pessoas, nós estamos aí sendo atormentados por valores demoníacos. Devemos, na graça de Deus, tentarmos resistir ao máximo. Fazer como Maria, uma menina de 14 para 15 anos, que disse sim, numa aldeia pobre, uma aldeia que quase ninguém ia, mas que foi lá que Deus escolheu uma jovem chamada Maria, filha de Ana, filha de Joaquim, e essa menina disse sim. E quando foi falar com seu noivo, seu futuro marido, esse não a apedrejou, não a subjugou, iria simplesmente terminar, mas sem dizer que ela o tinha traído, o tinha ofendido, e ele foi um homem digno. E Deus, em sonho, falou sobre Jesus. E ele acolheu Jesus como seu filho, ensinando sua profissão, ensinando com paciência, com ternura. Depois nós tivemos as mortes dos inocentes por um rei louco, que matou os próprios filhos, talvez por não querer que assumissem, a liderança ali, o reinado. E quantos fazem isso? Matam os outros para não terem que ver outras pessoas assumirem a sua posição. Eu peço também por todas as pessoas, aviso que no próximo dia 26 de agosto, aos pacientes das UBSs terão eleições das 8 às 17 horas. Vocês levem seu cartãozinho dos seus postos de saúde, das UBSs que vocês passam com os clínicos. Levem seus cartãozinhos, seu RG, daí vocês têm direito à votação. É muito importante essa questão do conselho gestor. Eu, até hoje, eu era conselheira, mas como vai ter uma nova eleição, que Deus abençoe os novos conselheiros. Não é fácil, mas que Deus os abençoe e abençoe o pessoal da saúde, da segurança pública,
da educação. E nós, educadores, paremos com ideologias, paremos com ideologias de gênero. Vamos lutar pela família, pela dignidade. Vamos lutar por passar geografia, história, ciências, matemática para essas crianças. Ensinar alfabetização, não de Paulo Freire, não, mas ensinar alfabetização correta. E eu agradeço em público a professora Denise Luz, que ensinou meus filhos uma alfabetização maravilhosa. Pena que a minha Ana Clara não teve aula com a Denise Luz, né? Mas olha, agradeço imensamente. Paz e bem a todos. Vamos à nossa leitura. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos guarde nesse momento. Deus quer que o escutemos todos os dias. Leia Isaías 50, versículo 4 e 5. O Senhor Deus deu-me a língua de um discípulo para que eu saiba reconfortar pela palavra o que está abatido. Cada manhã ele desperta meus ouvidos para que escute como discípulo. O Senhor Deus abriu meu ouvido e eu não relutei, não me esquivei. Escutemos a Deus, não somente para a nossa vida, mas para servir e ajudar o outro. Deus nos foi sábio, nos deu uma língua e 2 ouvidos. Então, saibamos escutar mais. Vamos à nossa palavra. Palavra de hoje. Aqui. Ai, gente, eu tenho que ver. Eu peguei errado. Vou pegar aqui nossa palavra. Ontem eu li o capítulo, li o capítulo 5, versículo 27. Então, hoje vamos ao capítulo 6 de Macabeus. Capítulo 6, versículos do 1 ao 11, ao 11º. Aumento da perseguição. Gente, nós estamos vendo isso no atual momento, no mundo. Não vou falar Brasil não, porque o pessoal tem que acordar ainda, né, para as situações que estão aí no Brasil. Mas para o mundo, Coreia do Norte não pode ter um crucifixo, uma igreja sequer, né? Várias igrejas no Japão sendo fechadas, várias igrejas no mundo sendo perseguidas, igrejas cristãs, né? As pessoas na Nigéria falecendo, né? Os nossos irmãos da Nigéria sendo perseguidos, sendo queimados vivos, e não importa se são mulheres, crianças, bebês, não importa, estão sendo assassinados. Então, nós temos que orar cada vez mais. A perseguição está aí. Haja visto, quem me escuta sabe que eu falo muito de Dom Adair Guimarães. Ele mesmo, no canal dele, pode dizer determinadas palavras. Eu não tenho filtro, gente, não tenho filtro nem... Se eu tiver com uma manchinha no rosto, vai ficar manchinha no rosto, porque eu não tenho filtro nem para isso. Eu não coloco filtro para a minha imagem. Imagine para as palavras que eu leio da palavra de Deus. Então, vamos ouvi-las. Segundo Macabeus, aumento da capítulo 6, aumento da perseguição. Pouco tempo depois, um velho ateniense foi enviado pelo rei para forçar os judeus a abandonar os costumes dos antepassados e banir as leis de Deus da cidade.
macular o templo de Jerusalém, dedicá-lo a Júpiter olímpico e consagrar a este o Monte Garazim, segundo o caráter dos habitantes do lugar, a Júpiter hospitaleiro. Dura e penosa foi para todos esta avalanche maléfica. O templo encheu-se de lascívias e das orgias dos gentios que se divertiam com meretrizes. Uniam-se as mulheres nos átrios sagrados, introduzindo coisas ilegais. O altar estava coberto com vítimas impuras, interditas pelas leis. Não se permitia mais a observância do sábado, a celebração das antigas festas, nem mesmo confessar-se judeu. Em cada mês, no dia natalício do rei, realizava-se um sacrifício. Os judeus eram odiosamente forçados a tomar parte no banquete ritual. E por ocasião das festas em honra a Dionísio, deviam forçosamente acompanhar o cortejo de Baco, coroados com Hera. Por instigação dos Ptolomeus, foi publicado um decreto que obrigava as cidades helênicas dos arredores a tratar os judeus do mesmo modo e levá-los à participação dos banquetes rituais, com a ordem de matar os que se recusassem a adotar os costumes helênicos. Podia-se, pois, prever as aflições que os aguardavam. Assim, 2 mulheres foram acusadas de circuncidarem suas crianças. Foram arrastadas publicamente pela cidade com seu filho pendurado a seus peitos e precipitadas do alto das muralhas. Outros haviam se retirado às cavernas vizinhas para celebrarem secretamente o dia de sábado. Denunciados a Filipe, foram todos queimados, porque não ousaram defender-se por respeito à santidade do dia. Gente, eu falei antes, da perseguição da Nigéria das crianças. E Deus, eu falo que Macabeus não é do passado, não é 100 anos antes do Cristo vir ao mundo, não. É a nossa realidade, é o aqui e agora. E as pessoas estão incrédulas, A gente vê na Nigéria, na Coreia do Norte, vemos no Brasil a perseguição ao Frei Gilson, ao Dom Aldair, a Globo manipulando o horário de missa. Quer dizer, a missa tinha que ter um determinado horário dado pelo padre, não a Globo sendo a dona do poder. Eu acho errado isso. Me desculpe, mas é a minha sinceridade. As perseguições, eu sei que na história do Vaticano teve um papa que fazia orgia assim dentro da igreja, teve padres, pastores, ainda tem, infelizmente, que se dizem padres, pastores, que são pedófilos, que abusam de mulheres, líderes religiosos que abusam de mulheres, crianças, etc. Esses não são considerados padres nem pastores, Para mim, não. São homens que se fazem de santo, mas não são santos. Eu não sou santa, gente. Eu leio a palavra, mas peço a compreensão da palavra. E eu tô aqui dando minha cara a tapa. Mas é assim que a gente tem que lutar. Refletirmos sempre, todo momento. E peço a menina, novamente, você sabe que eu tô falando de você, cara deputada, para de falar que o Frei Gilson faz misoginia quando fala de Gênesis capítulo 2, versículo 18 em diante. Não é misoginia.
Pare de perseguir, dizer que é racismo. Menina, acorda, você era da igreja. Você vivia na igreja muito mais do que eu. Fez um monte de coisa, TLC, não sei o que, não sei o que. Acorda, menina. Tenha certeza que Deus vai te mostrar na sua gestação a importância de ser mãe e lutar pelo seu filho. Ou você vai querer abortar seu filho, como você é de um partido que apoia o aborto, você vai querer fazer isso. Pense nisso, menina. Até o final do ano tu estarás grávida. E eu sei que você sabe que estou falando de ti. Não vou falar seu nome. Você me conhece, conhece meus filhos. E sabe que eu te admiro. Sim, admiro a menina inteligente que você foi estudar fora. Então, como você pode ser a favor desse governo? Acorda. E você vê que, lendo Macabeus, nós estamos vivendo isso atualmente no Brasil. Pense nisso, tá, menina? E vocês também. Me sigam. Põe um like aí, por favor. Eu preciso, assim, porque ultimamente vai ser o meu ganha-pão. Infelizmente, porque a aposentadoria de professor, né, Tarcísio, tá muito baixa. Eu já cobro logo, tá bom? Então, assim, para vocês saberem que eu sou muito sincera. Gosto do Tarcísio, porém, tem que ter um aumento real para os profissionais da educação, tá? Especialmente aqueles que foram aposentados. Para a segurança pública, porque nossos policiais necessitam, né? Não necessitam de coisinhas assim. E parem, a imprensa pare de divulgar rosto de policiais, de publicar as manobras deles, deixem eles em paz, fazer o que eles têm que fazer, já que, né, nós temos que viver isso, tá bom? Paz e bem. Vamos ao nosso livro. Ai, gente, meu livrinho de minha Bíblia. Vou procurar urgente uma restauradora. Deixa eu ver aqui se vai dar para ler. Ontem eu li o capítulo 7, hoje vamos ao capítulo 8, a ruptura do último selo. Os dias atuais que estamos a viver. Quando, enfim, abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu por meia hora. Visão das 7 trombetas. Eu vi os 7 anjos que assisti diante de Deus. Foram-lhes dadas 7 trombetas. Adiantou-se outro anjo e pôs junto do altar com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhes dados perfumes para que os oferecesse com todas as orações de todos os santos no altar de ouro que está adiante do trono. A fumaça dos perfumes subiu da mão do anjo com as orações dos santos diante de Deus. Depois disso, o anjo tomou o turíbulo, encheu-o de brasas do altar e lançou-o sobre a terra. Eu ouvi trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Enfim, gente, nós estamos vivendo exatamente isso. A gente está vivendo essa situação do apocalipse.
E a gente esquece de orar. Não nos esqueçamos de orar, de bendizer e de agradecer. Eu agradeço e eu vou fazer aqui nesse momento um agradecimento especial à gestora, né, da UBS Vila Missionária. Muito obrigada por tudo, pelo acolhimento, por tudo que vocês fizeram, né? Desculpa eu não ser uma boa conselheira, não ir atrás das coisas, falo publicamente, desculpa meu jeito passional e de guardar mágoas. Infelizmente eu guardo, mas eu peço a Deus que retire essas mágoas, essas decepções de mim e que nós possamos sempre orar. Paz, bem. Não se esqueçam de me seguir, de compartilhar esse vídeo e que chegue aos cantos da terra, assim se Deus o permitir. Paz, bem, todo tipo de saúde a todos também.